Olá, sou a professora Paula, professora de Química, e hoje nós vamos falar da unidade 4, que são os processos produtivos de fermentação, cujo tema é o 1, a fermentação e a produção do álcool comum. Acompanhe comigo aqui no slide. No tema 1, a fermentação e a produção de álcool, hoje nós vamos iniciar falando sobre o conceito de fermentação. O que significa esse termo fermentação? O termo fermentação vem da palavra latina fervere, que significa ferver. Isso porque no processo fermentativo, há liberação de gases que agitam o líquido em fermentação, que nós chamamos de mosto, fazendo lembrar a ebulição, ou seja, dando a impressão de que esse líquido, de que esse mosto está fervendo. O álcool comum, cujo nome oficial é o etanol, também conhecido como álcool etílico, e o usual álcool etílico é obtido principalmente da fermentação do melaço da cana-de-açúcar. Então, hoje nós vamos entender um pouco como é esse processo de produção do álcool através da cana-de-açúcar. Durante muito tempo, vocês acompanham comigo no slide 3, a fermentação foi praticada com pouco conhecimento sobre as suas causas. Somente em 1854, as investigações do cientista francês Louis Pasteur permitiram maior domínio dessa fermentação. As investigações realizadas por Pasteur indicaram que os processos envolvidos na fermentação não eram apenas químicos, por se tratar de fermentos vivos, né? Que já a gente vai ver que fermentos vivos são esses. Então, tratava-se também de uma situação, de um processo biológico e não só químico. Essa ideia era contrária da época. Sabia-se que o levedo era o responsável pela fermentação, né? Esse fermento vivo que nós acabamos de comentar. Mas ele era considerado um catalisador, substância que aumenta a rapidez de uma reação sem ser consumida. Então, nós vamos mais na frente, quando a gente for falar de cinética química, nós vamos falar o que são os catalisadores, né? São substâncias que aceleram o processo da reação química sem alterar a sua composição final. Segundo Pasteur, o levedo era um vegetal microscópico e o álcool, produto do seu metabolismo, como nós vamos ver mais na frente nos nossos slides. Observem aí no slide 4, eu mostro para vocês como foi o processo realizado através do experimento de Pasteur. Alguns resultados obtidos com seu estudo sobre a fermentação quando ele fez com o suco de uva. Então vamos lá. O que nós observamos aí nessa tabela do experimento de Pasteur? Na experiência 1, nós temos o suco de uva, extraído de uvas com casca intacta. Em relação ao ar, não tem contato com o ar. Os levedos ausentes, então não ocorreu fermentação. Acompanhe agora comigo, ainda no mesmo slide, slide 4, o experimento 2. O experimento 2 também foi extraído de uvas com casca intacta, só que nesse segundo experimento ele colocou o contato com o ar, os levedos estavam presentes e ocorreu a fermentação. No experimento 3, extraído de uvas provenientes de vinha mantida em estufa, cachos foram protegidos com algodão, evitando o contato do ar, levedos ausentes, não ocorreu fermentação. No quarto experimento, você observa também que foi extraído de uvas provenientes da mesma vinha da experiência 3, mantida em estufa. Os cachos, ao invés de coberto com algodão, no experimento 4 foram descobertos, mantendo o contato com o ar. Ocorreu a presença na superfície das uvas dos levedos e ocorreu sim a fermentação. Para concluir o seu experimento, o que Pasteur fez? Fez agora o quinto experimento, extraído de uvas provenientes de vinha, cultivadas ao ar livre, também em contato com ar, presentes na superfície das uvas e ocorreu fermentação. O
que que nós observamos nessa tabela? Que para ocorrer a fermentação é necessário a presença do ar. O ar é responsável pela fermentação. Com isso, na presença do ar, obtém-se também a presença dos levedos. São dois fatores que nós precisamos para que ocorra a fermentação na produção do gás carbônico e do álcool. Pastel concluiu, então, a partir dos seus resultados, acompanhe aí no slide 5, que a fermentação causada pelos micro-organismos era responsável pela qualidade do álcool, da cerveja e de tantos outros produtos, pois a competição entre os micro-organismos é que produzia um produto bom ou não. Nas fermentações, os micro-organismos alimentam-se das substâncias contidas no material, ou seja, os carboidratos e açúcares, transformando-os. Os carboidratos constituem a maior fonte de energia para grande parte dos seres vivos. Então, eles são encontrados em todas as células vivas, vegetais e animais, sob a forma de açúcares, amido e celulose. Então, a transformação pode ser feita diretamente a partir da ação de micro-organismos ou enzimas sintetizadas por esses próprios organismos. E aí, com a produção dessa alimentação, é possível ocorrer a fermentação. Com isso, nós vamos exercitar agora. Essa atividade está na apostila de vocês. Mas acompanhe comigo na apostila ou aqui no slide 7 para a gente resolver essas questões em relação à tabela de Pasteur. Analise os dados da tabela, dados do experimento de Pasteur e responda. Em que situações ocorreram as fermentações? Como nós observamos e analisamos a tabela, essas fermentações ocorreram nas uvas que tinham contato com ar, não é isso? E que também aparecia o desenvolvimento dos levedos. Então, era necessário esses dois itens para que ocorresse a fermentação. No 2, o que é necessário para que ocorra a fermentação? É o que acabamos de responder, Para que ocorra a fermentação, é necessário a presença dos levedos. 3. Qual é a razão de certos alimentos industrializados serem embalados a vácuo? Quando os alimentos são embalados a vácuo, é retirada a presença do ar, para que evite essa fermentação, E assim permita que os micro-organismos não entrem em contato com esse alimento. Por isso, é realizado, em alguns alimentos, a retirada do ar, que é a embalagem a vácuo. Quarta questão. Qual é a razão de a decomposição dos alimentos ocorrer lentamente quando eles estão armazenados na geladeira? Porque as baixas temperaturas, elas dificultam a proliferação desses micro-organismos, responsáveis pela degradação, dos alimentos. Então, quanto mais você mantém na geladeira, mais chances desse alimento manter-se por mais tempo, de forma higienizada, limpa e longe dos micro-organismos, Quando você deixa, por exemplo, um feijão no fogão durante um dia inteiro, esquecendo ele lá no fogão, se você não colocar na geladeira ou no congelador, no dia seguinte você vai observar aquela espuma branca, Isso ali é o que? A fermentação acontecendo, é a presença de micro-organismos fazendo com que aquele feijão comece a sua degradação. Com isso, o que nós fazemos? Ou colocamos na geladeira, se for algo que nós formos utilizar já no dia seguinte, ou se quisermos manter, por exemplo, esse feijão por mais tempo para o consumo, para o nosso uso, nós precisamos colocá-lo no congelador. Então, quanto mais tempo, em menos temperatura, nós vamos conseguir preservar esse alimento sem os micro-organismos. Então, vamos agora acompanhar no slide 8. No slide 8, nós temos a obtenção do álcool através da fermentação. São dois experimentos
nós vamos observar como é que ele acontece, como é que ocorre essa fermentação e em seguida a produção do álcool a partir da fermentação. Observem aí comigo no slide 8. Nós temos dois conjuntos semelhantes. Nós temos o conjunto A, tanto no conjunto A, tanto no conjunto B, nós temos praticamente o mesmo material. Então, nós vamos observar agora como é que ocorre. Então, vamos lá. No conjunto A, nós temos uma garrafa. Na garrafa presa, na boca da garrafa, nós temos uma massa de modelar para que eu possa prender um termômetro para verificar a temperatura. Nós temos um látex para que ocorra a passagem de ar. E dentro da garrafa nós temos uma garapa, né, da cana-de-açúcar, mais o fermento. Esse fermento, como nós vimos, é um fermento biológico. E nesse fermento biológico nós vamos obter nele os levedos. Ao lado da garrafa nós temos um copo com água de cal. Essa água de cal é o óxido de cal, né? Então, com a produção dele, a mistura com a água, ela é pouco solúvel, então nós vamos observar essa água um pouco fosca, né? Não uma água límpida. Então, vamos lá. Quando nós acrescentarmos a cal à água, que é o óxido de cálcio, nós vamos obter o hidróxido de cálcio. Por que nós vamos obter o hidróxido de cálcio? Porque o hidróxido de cálcio, ao misturar-se com a água, ela vai se tornar uma mistura pouco solúvel. Ela não, você vai conseguir ver esse líquido fosco, esbranquiçado, né? Por conta da produção do hidróxido de cálcio. Observamos agora no conjunto B. O conjunto B nós temos também a garrafa, a garapa, o termômetro, a massa de modelar, o tubo de látex, água de cal, mas o que nós temos de diferente aí nessa garapa da garrafa B? É que não tem na garapa o fermento, né? Não tem a produção aí do álcool através do levedo, né? Então vamos observar o que ocorre nas duas garrafas, né? Nós vamos acrescentar aí o cal com a água, também no conjunto B, no copinho, né? Vai apresentar aí o óxido de cálcio. Quando a gente colocar, soprar na solução o óxido de carbono, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, nós vamos ter aí o carbonato de cálcio com a água. Como o carbonato de cálcio é pouco solúvel em água, a solução vai ficar turva, né? Como nós já falamos aí. Então, dentre esses dois conjuntos, também é um experimento. Vamos observar no slide 9 o que ocorre de diferente entre as duas garrafas para que ocorra a produção do álcool através da fermentação. Então, o que ocorreu? Na garrafa A e B, às 8 horas da manhã, tiveram a mesma temperatura, 20 graus Celsius. Iniciou-se o experimento, né? O aspecto da água do cal, tudo igual. Odor do líquido, aspecto do líquido. Após 5 minutos de experimento, nós observamos que a garrafa A, aquela que na garapa tem o fermento biológico, a temperatura aumentou para 21 graus Celsius. Já na garrafa B se manteve. No copo A ocorreu uma leve turvação, porque a presença do gás carbônico mudou essa mistura da cal com água, né? No copo B não ocorreu nada e o aspecto da garrafa B houve a mudança de coloração, no B não ocorreu nada. Às 8h10, manteve-se a temperatura de 21 graus Celsius na garrafa A. Na garrafa B, nada aconteceu. A turvação na água de cal foi mais intensa e houve a formação de bolhas, sem nenhuma alteração na garrafa B. Às 8h15, na garrafa A,
aumentou a temperatura para 22 graus Celsius, a garrafa B manteve-se e houve, né, uma turvação aí da água de cal. A fervura foi mais intensa e a garrafa B manteve-se aí sem alteração. Às 8h35, a temperatura manteve-se a 22 graus Celsius, na garrafa B permaneceu a mesma coisa, a turvação permaneceu na água de cal da garrafa A, do copo A, no copo B sem nenhuma alteração. Então, a solução da garrafa A, às 8h35, a solução ficou mais clara e o odor de álcool começou a apresentar-se após 35 minutos de experimento. No experimento da garrafa B, não houve alteração. E após 48 horas, a temperatura deu uma diminuída de 2 graus Celsius para 20 graus Celsius, mantendo-se a temperatura inicial do nosso experimento. A turvação no copo A manteve-se, já no copo B, uma leve turvação, a solução na garrafa A manteve uma solução mais clara e o odor de álcool. Já na garrafa B, somente após 40 horas, um leve odor de álcool apresentou-se aí no experimento. Então, o que ocorreu, né? O açúcar do caldo de cana, ele é uma sacarose, é um açúcar que se hidrolisa, interage com a água. O que é hidrolisar? Interage com a água, originando-se a glicose, representando, nós vamos mostrar aí para vocês no slide 10, a fermentação por equações. A seguir encontram-se os nomes dos reagentes e dos produtos. Então, o que aconteceu no nosso estado inicial lá da garrafa A? A sacarose mais a água fez a hidrólise, transformando em glicose. A glicose foi sendo consumida pelos levedos, né? Ocorrendo a fermentação e a produção do álcool, né? Como a gente viu na garrafa A, apresentou um leve odor inicialmente de álcool e esse odor foi aumentando. E a produção do gás carbônico, quando apresentou a fervura, ou continuou, né, essa fervura, ora mais leve, ora mais intensa, e até a produção ter ocorrido totalmente, apresentou-se a formação do gás carbônico. Então, observem aí, essa é uma equação também, mas é uma equação agora química, né, com a utilização dos símbolos dos elementos químicos, e antes nós tínhamos uma equação na linguagem descritiva. Então, a glicose, com a fermentação, produz o álcool e o gás carbônico. Acompanhe agora comigo o slide 11. O álcool etílico é conhecido simplesmente como álcool. É uma substância utilizada com frequência em casa e de grande importância industrial, né? Principalmente nos momentos que nós vivemos aí na pandemia, né? Nós utilizamos bastante o álcool a 70%. No próximo tema a gente vai entender o que é esse álcool a 70%, eu vou explicar para vocês. Mas é um produto bem utilizado mesmo antes da pandemia, né? Em limpeza, também o etanol é utilizado como combustível. Então, o álcool é um produto que está diariamente no nosso dia a dia. Além de seu uso como combustível e solvente, é também ingrediente que caracteriza as chamadas bebidas alcoólicas. Também nós vamos aprender um pouco sobre isso, essas porcentagens de álcool puro nas bebidas. De acordo com as regras da nomenclatura, acompanhe aí comigo, né, no slide 11. Para os compostos orgânicos, seu nome oficial é o etanol, fórmula C2H6O. Essas fórmulas orgânicas, né, nós vamos aprender mais lá na frente. Mostra que a molécula de etanol é um agrupamento de átomos, sendo constituída por 2 átomos de carbono
6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vamos mudar agora para o slide 12, onde nós vamos ver como é essa produção de álcool no nosso país. No Brasil, a matéria-prima comumente utilizada na obtenção do álcool é a cana-de-açúcar. Para extraí-lo do melaço de cana-de-açúcar, é necessário diluir o melaço em água, a fim de que seja alcançada a melhor concentração de açúcares para a ocorrência da fermentação. Como nós vimos anteriormente, né? Para ocorrer a fermentação, é necessário que a levedura seja acrescentada para que o consumo desse açúcar, da sacarose, produza o álcool e o gás carbônico. Uma levedura é acrescentada para a fermentação e se inicia. Após a fermentação, o álcool é separado por destilação e apresenta 95% de pureza, ou seja, desses 95% de pureza, 5% dele vai ser de água e 95% de álcool etílico. Para obter-se o álcool a 100%, que nós chamamos também de álcool absoluto, outros processos são utilizados, sendo o mais simples a adição da cal, que é o óxido de cálcio, né, como nós vimos. O óxido de cálcio não é solúvel no álcool, reage com a água que está existente na equação, né? Como nós vimos, mistura-se o óxido de cal, ou conhecido como a cal viva, com a água, produzindo o hidróxido de cálcio. Tanto o óxido de cal quanto o hidróxido de cálcio são insolúveis no álcool, que ficam depositados no fundo do frasco, mostrando aquela cor mais turva, como nós vimos no experimento, que o frasco está contido. Vejamos aí no slide 13, nós temos uma imagem de como é a produção a partir da cana-de-açúcar, até chegar ao etanol, ao álcool etílico, né, que nós comentamos aqui para vocês. Então vejam aí na imagem, nós temos inicialmente lá em cima da nossa imagem, nós temos a cana-de-açúcar, que passa pelo processo de trituração. Não sei se vocês já viram nas feiras, né, no centro da cidade, tem aquelas máquinas de cana-de-açúcar, né, a que a gente chama de moagem, né? Passa a cana-de-açúcar pelo aparelho, pelaquela máquina, e aí temos o bagaço de um lado e a garapa de outro. Então, da mesma forma, de forma industrial, só que um processo com máquinas maiores, né, processo industrial, acontece daquele mesmo estilo, né? Na separação da garapa do bagaço. Esse bagaço, ultimamente, também é muito utilizado como biomassa, né? Utilizado em outros processos de reaproveitamento. E a garapa, como é que é feita? A garapa, a concentração dela pode ser feito o açúcar escuro e a refinação dele para o açúcar. E o melaço nós podemos fazer a fermentação, como nós vimos nos slides anteriores. Então, como é essa fermentação aí que está em vermelho, que vocês observam aí no slide? Tem a produção do mosto fermentado. O mosto é após a fermentação. O que é a fermentação? O acréscimo do fermento biológico, que são as leveduras nesse melaço. Com o tempo ocorre a fermentação, que é a fervura, a produção do gás carbônico e do álcool. Esse mosto, que é o que sobra, né? Como nós vimos lá naquele experimento da garrafa e do copo, é o que fica no copo, que passa da garrafa pelo látex até o copo, né? É feita uma destilação. Como é que é feita essa destilação? Ela é uma destilação fracionada. O que é uma destilação fracionada? É uma destilação onde o ponto de fusão, é um tema que nós já vimos aqui, né? O ponto de fusão e de ebulição das substâncias são diferentes. Então, na destilação, quando ocorre o aquecimento dessa substância, o ponto de ebulição da água e do álcool são diferentes.
o ponto de ebulição do álcool é menor, a temperatura de ebulição do álcool é menor. Então, o que acontece? Quando atinge essa temperatura, o álcool transforma-se do gasoso, né? Começa a ferver, ele se transforma do gasoso em líquido, ele condensa. A partir do momento que o álcool condensa, ele é retirado, ele é separado da água que tem um ponto de ebulição diferente. Não é isso? Então pronto, aí nós temos a obtenção do etanol e o que sobra, nós temos aí um resíduo, né? Que sobra no meu frasco, ok? Eu vou explicar mais ou menos como funciona isso aqui na lousa para vocês, né? Essa destilação fracionada, ok? Me acompanha aqui na lousa. Então vamos lá explicar um pouquinho o que significaria essa destilação fracionada. A destilação fracionada, ela ocorre por frações, né? O nome já diz. Não é uma destilação simples, em que eu aqueço uma mistura e eu obtenho dessa mistura líquido sólido, primeiro líquido, né? Por exemplo, uma mistura de água e sal. Eu consigo destilar, evaporando a água, deixando o sal lá, que tem um ponto de fusão, de ebulição, desculpem, maior no fundo do meu Erlenmeyer e transformando aí essa destilação, transformando a água gasosa em líquida, né, através do ponto de ebulição. Aqui é uma destilação fracionada, por frações. O que isso acontece? Numa mistura de álcool e água, é uma mistura líquida, né, onde eu tenho dois líquidos misturados, né, miscíveis, e aí eu quero separar o álcool da água. Então isso eu posso fazer através da destilação fracionada, onde isso vai ocorrer pelos pontos de ebulição, ou seja, temperatura de ebulição, a transformação do gasoso para o líquido e depois, né, condensando, né, esse gasoso transforma-se em líquido novamente, né, do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Então, observem que o ponto de ebulição do álcool, a temperatura de ebulição do álcool é 78,37 graus Celsius. Já o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, como é que eu vou fazer essa separação? Eu vou aquecer aqui o meu processo, né, de separação, né, a minha coluna aqui de destilação fracionada. E ao decorrer que esse aquecimento ocorre nessa mistura, quem é que vai evaporar primeiro? O álcool, porque a temperatura de ebulição dele é menor. Então, quando eu começar o meu aquecimento e essa água começar a ebulição, a fervura, nessa água não, essa mistura, desculpa, começar essa fervura, o álcool vai evaporar primeiro. À medida que o álcool vai evaporar primeiro, ele vai cair aqui no meu outro frasco um líquido do álcool. Até o ponto em que chegar a 100 graus Celsius e não tenha mais álcool no meu processo, eu vou começar a destilar agora a água. Né? Então, aqui vai vir primeiro o álcool, depois a minha água. Então, é assim que eu faço uma destilação fracionada. Através do aquecimento, primeiro evapora o álcool, né? Quando o vapor é resfriado, ele condensa, ele se transforma do vapor para o líquido novamente. E aí eu coleto esse álcool da minha mistura. Quando eu aquecer mais um pouco essa minha substância, essa minha mistura, que a água atingir a 100 graus Celsius, eu começo a coletar o vapor. Esse vapor vai ser resfriado no meu processo. Ao ser resfriado, ele condensa novamente em líquido e eu consigo coletar e separar a água do álcool, tá certo? Então, vamos agora dar continuidade através da resolução de exercícios. Vamos agora exercitar essas questões sobre esse assunto. No slide 15, vocês acompanhem comigo uma questão do Enem de 2012. A questão do Enem de 2012, a questão 63, fala sobre a fermentação também, né? Dos pães, vinhos, cervejas. Vamos lá acompanhar.
Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares que são chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da... Então vamos lá, né? Então vamos explicar o que acontece antes de responder essa questão com a fermentação dos pães, né? Então quem tem uma padaria, o padeiro, a pessoa responsável lá pela fermentação dos pães, ele prepara esse pão para fermentar à noite, né? Para que pela manhã cedinho o pão já esteja aí no ponto de assar. Então, como é que ele faz? A preparação desse pão, ela é necessária pelo menos 12 horas, 8 horas, depende do pão, né? E cada um, o padeiro lá vai saber a quantidade de horas que é necessário para fermentar. Ou seja, a massa, ela é pequena, né? Pequenininha. Talvez assim, até do tamanho de um pincel como esse, né? Então, com o tempo, a fermentação, essa massa vai inchar, essa massa vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque vai ocorrer a produção do gás carbônico e a produção do álcool. Então, quer dizer, professora, que eu vou consumir um pão com álcool, né? Mas isso não vai acontecer, porque ao final do processo da fermentação, com 8 horas ou 12 horas, né? Como eu disse para vocês, depende ali da receita do padeiro, ele vai saber a quantidade de horas exata. O que vai acontecer? Ele vai colocar no forno. No forno, como o álcool é uma substância muito volátil, o que é uma substância volátil? É uma substância que evapora com facilidade, facilmente. Então, o álcool vai ser evaporado ali quando for assar o pão, e o gás carbônico vai ser produzido. Como ele não tem por onde sair, ele vai aumentar ali o pão. Por isso que às vezes quando a gente corta o pão ao meio, que vai passar manteiga, né, ou colocar um queijo nesse pão, você observa que ele está oco por dentro, né, porque ali ocorreu a produção do gás carbônico. Então, para responder essa questão, voltemos aí ao nosso slide 15. O crescimento da massa do pão pelo processo citado, né, que foi citado aqui da utilização do fermento biológico na massa, ele é resultante da liberação de gás carbônico. Ou seja, a gente já sabe que em uma fermentação ocorre a liberação de gás carbônico e álcool através do processo, né, das leveduras fazem ao se alimentar ali da sacarose produzida do carboidrato. Então, o item correto é o item A, liberação de gás carbônico. Só para a gente concluir realmente que a resposta correta é o item A. O item B, formação de ácido lático, não é. A formação do ácido lático acontece através do leite, na fermentação do leite. Formação de água, também não ocorre a formação de água. Produção de ATP também não, e a liberação de calor ocorre, mas não é isso que acontece para o crescimento da massa do pão. Vamos na segunda questão, no slide 16. A segunda questão também é uma questão do Enem, agora de 2013, e é sobre a fabricação da cerveja. Vamos lá acompanhar. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da cevada, sob temperatura de cerca de 65 graus Celsius, né? Assim, em altas temperaturas. Ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido, que é o mosto, é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre uma maturação, né? Esse processo, né, de fermentação, ele ocorre de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada.
Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante a filtração do mosto? Item A, não. A filtração do mosto ela é um processo químico, né? Um processo físico. B, resfriamento do mosto, também um processo físico, onde eu vou resfriar, né? Fazer a mudança ali de temperatura do material. Pasteurização da bebida também não é um processo biológico, processo químico. Item D, fermentação da maltose e da glicose. Sim, por que a fermentação da maltose e da glicose é um processo biológico? Porque é através da fermentação com a utilização das leveduras, né? Como processo aí de fermentação. Inativação enzimática no aquecimento, também é um processo físico. Então, incorreto. A resposta correta para a segunda questão é o item D de dado. Vamos agora na terceira questão. Vamos continuar exercitando aí na questão que está no slide 19. A terceira questão é a questão da UDESC de 2008. Assinale a alternativa que indica corretamente os micro-organismos utilizados na fabricação de alimentos e bebidas como pães e vinhos. Nós temos aí uma questão aí bem clássica, né, que é muito perguntada sobre o que é utilizado na fabricação dos alimentos e fermentação de bebidas e que a gente já falou bastante aqui na aula de hoje, né? Então não dá para errar essa. Vamos lá, o item A. Algas coloríferas, também não é, né? Incorreto. Item B, fungos filamentosos, também não. Lactobacilos, não, os lactobacilos são utilizados lá na fermentação do leite. Item D, fungos leveduriformes, correto, né? Como nós já falamos aqui, na fermentação são utilizadas leveduras. E o item E, protozoários, também não, né? Então, o item correto é o item D de dado da nossa terceira questão. Vamos agora acompanhar a nossa quarta questão, que está no slide 21. A fermentação é um processo importante para a nossa indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação dos produtos como pães, cerveja, iogurte e queijos. Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo o iogurte e o queijo, por exemplo, formados a partir da fermentação alcoólica. Não, né? Nós temos aí a fermentação alcoólica, os pães, mas o iogurte e o queijo não é através da fermentação alcoólica. Fermentação simples, que seria essa mesma alcoólica, também não é. Glicosídica também não. Fermentação complexa também não, né? Então, do item A ao D são muito parecidas esses tipos aí de fermentações que são utilizados aí para fazer a fermentação de alguns produtos, mas não o iogurte e o queijo. No nosso item E nós temos fermentação lática, né? Nossa resposta correta. Por que ocorre na produção do iogurte e do queijo a fermentação lática? Como é que isso ocorre? É colocado, né, na produção ali do leite as bactérias que são chamadas de lactobacilos. Os lactobacilos também utilizam-se do açúcar, a lactose, né, como alimento, e aí elas produzem tanto o ácido lático como a caseína, que é a proteína do leite, vai coagular com esse consumo da lactose. E com essa coagulação é feito, né, através ali também de processo industrial, né, a produção tanto do iogurte, né, com esse produto mais sólido, quanto do queijo. Vamos agora responder a nossa quinta questão no slide 23. É uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais que fala o seguinte: Dona Margarida observou que uma lata de sardinha estava estufada e resolveu não consumir o seu conteúdo. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa incorreta para a atitude de Dona Margarida, né? O que ela estava correta? De não consumir, né, esse produto da lata de sardinha. Muito cuidado
quando for ao supermercado, observar, vou já explicar para vocês o porquê, se as latas estão estufadas, tanto as latas como o material de caixinha Tetra Pak, né? Que são aquelas caixinhas do leite também, né? Então, o que você vai utilizar? No item A, diz o seguinte: o alimento pode conter toxinas produzidas por micro-organismos. Pode sim, né? Se ocorrer o estufamento, ocorreu o quê? Que existe lá algum micro-organismo que está produzindo nessa fermentação, nessa degradação do alimento, está produzindo gás carbônico. E aí por isso ocorre o estufamento, né? Porque ocorre ali espaços vazios dentro daquela lata e aí é possível ocorrer o estufamento pela presença do gás carbônico. Se houve a presença do gás carbônico, é porque houve a presença de algum micro-organismo, né? Que vai fazer mal se você consumir aquele alimento degradado. Item B. O alimento pode estar em um processo de decomposição, também correto, né? Como eu acabei de falar na minha explicação em relação ao item A. O item C. Os gases responsáveis pelo estufamento da lata são tóxicos. Esse o item C está incorreto por essa palavrinha, tóxicos, né? Então, o estufamento, ele acontece pelo gás carbônico, né? Então, o gás carbônico, ele não é um gás tóxico. Por isso, a alimentação, ela pode trazer aí um processo de inflamação do estômago, né? Um processo aí que pode lhe deixar doente. Mas não por conta do gás carbônico produzido no estufamento, porque o gás carbônico não é um gás tóxico nesse processo. Item D. Pode ter ocorrido falta de higiene durante o processo de embalagem, com certeza, né? Se há a presença de micro-organismo e na presença do micro-organismo, na fermentação ali ocorre a fermentação com a produção do gás carbônico, então com certeza houve aí uma falta de higiene no processo industrial dessa lata de sardinha. Mas a nossa resposta correta é o item C, né? Que é a justificativa incorreta para a atitude da dona Margarida. Vamos agora responder nossa sexta questão no quadro. Então, vamos lá resolver essa sexta questão. Acompanhe comigo no slide o enunciado da questão. A queima do álcool etílico produz principalmente água e gás carbônico. O etanol combustível apresenta vantagens sobre a gasolina. É renovável e o gás carbônico liberado é absorvido no plantio da cana-de-açúcar. A equação balanceada, que representa a reação de combustão, agora vamos aqui para a lousa. Então, nós temos aí a reação do álcool, está faltando um oxigênio aqui, C2H6O, mais oxigênio, produz, né? Nós temos aqui nos reagentes, produz gás carbônico e água. Para 23 gramas de álcool, qual é a massa de oxigênio necessário para a combustão? Então, a gente tem que para 23 gramas, né? Que no caso 23 gramas de álcool, ele quer saber qual é a quantidade de oxigênio. Então, qual é o primeiro passo que eu já dei aqui, um encaminhamento para vocês observarem? É realizar, já que eu tenho os dados aqui, ó, as massas do gás carbônico e da água formadas. Então, vamos lá. Ele quer tanto do oxigênio como do gás carbônico e da água formada. Então, eu tenho que fazer a massa molar de cada molécula. Eu tenho aqui a molécula do etanol, não é? Do álcool, que vai ter 2 carbonos, 2 vezes 12, aqui a massa molar do carbono é 12, mais 6 vezes 1, 6 vezes 1 do hidrogênio, e o oxigênio eu só tenho 1 e a sua massa molar é 16. Então, o total aqui deu 46. A massa molar do oxigênio, da molécula de oxigênio na minha reação, né, na minha reação balanceada, tem um 3 aqui, 3 aqui. Então, nós temos 3 oxigênios
eu vou produzir aqui um total de 96 gramas. Por que 6 vezes? Lembra quando a gente viu lá na aula de massa molar? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 oxigênios aqui para calcular minha massa molar. 6 vezes 16, 96. 2 vezes 1 aqui do carbono, né? Então, eu tenho 2 carbonos, 2 vezes 12, mais 2 vezes 2 do oxigênio, nós temos 4 oxigênios, vezes 16, porque a massa molar do oxigênio é 16. Então, eu tenho o total aqui da minha molécula balanceada, né? São 2 gás carbônicos. Nós temos aqui 88. E a água, para me balancear aqui é a minha equação balanceada da produção de gás carbônico e água. Nós temos 3 vezes 2, 6 hidrogênios, por isso 6 vezes 1, mais 3 vezes 1, 3 oxigênios. 3 vezes 16, porque a massa do oxigênio molecular é 16. Então, 6 mais 48, 54. O que nós observamos aqui? Que em 23 gramas, ele quer em 23 gramas de álcool, qual é a massa do oxigênio? Nós observamos aqui que a massa molar do meu álcool, ela é 46 gramas. Então, observem aqui, que é o dobro de 23. Logo, toda a minha equação vai ser dividida por 2, porque se ele quer em 23, ele quer a metade. Então, eu vou ter aqui a metade de 96, a metade de 88 e a metade de 54. Com isso, eu vou obter o resultado da formação, do que vai ser necessário para formar gás carbônico e água. Eu vou ter a metade de 96 gramas de oxigênio, a metade de 88 gramas do gás carbônico e a metade de 54 gramas da água. Então, vamos fazer aqui. Aqui eu já sei que é 23 gramas, né, que serão necessários do meu álcool, C2H6O. 96 dividido por 2, vamos fazer aqui a continha do lado. 48 gramas do oxigênio serão necessários. Do gás carbônico, 88 dividido por 2, 44 gramas do gás carbônico. E para a água, eu vou precisar aqui, ó, 54 dividido por 2, 2 dá 27. 27 gramas de água. Com isso, nós respondemos a nossa 6ª questão e finalizamos esse assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela aula de hoje e até a nossa próxima aula.